Eu compartilho com meu querido e estimado senador Eduardo Suplicy que 10 anos de consolidação do programa Bolsa Família é, de fato, uma oportunidade para que nós possamos comemorar de forma efetiva por tudo que este programa produziu de benefícios e de ascensão para um conjunto extraordinário de brasileiros que viram nele uma oportunidade para terem uma condição mais digna. De qual forma é sempre admirável a forma determinada e perseverante com que o nosso queridíssimo senador Eduardo Suplicy trabalha o programa de renda básica como uma importante plataforma. Mas eu peço vênia para que também possa, evidentemente, fazer uso da tribuna, outros oradores também, para que nós possamos aqui defender as nossas teses. Mais uma vez, senhor presidente, como que água mole em pedra dura, volto à tribuna para fazer a defesa do voto facultativo em nosso país. Fizemos um debate longo, fizemos um debate duro, um debate em que as ideias puderam estar presentes na Comissão de Constituição e Justiça. Foram quase 4 horas de debates, de teses, de defesas, e na condição de autor, em que pese nós não termos conseguido a maioria na Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos apresentando recurso ao plenário para que, além da Comissão de Constituição e Justiça, o plenário desta casa possa, de fato, se debruçar sobre esse recurso que nós estamos submetendo, tendo em vista a necessidade de nós ampliarmos esse debate e fazermos aquilo que julgo eu já ter passado da hora, que é a implementação do voto facultativo em nosso país. Trata-se, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de uma proposta que me parece absolutamente madura. Ora, o voto obrigatório é hoje um instituto anacrônico, completamente ultrapassado. Ele foi incorporado em nossa legislação há mais de 80 anos, no Código Eleitoral de 1932, quando ainda vivíamos uma realidade basicamente rural, um cenário econômico e político dominado pelo coronelismo e pelas oligarquias agrárias regionais. No Brasil urbanizado e conectado de hoje, num Brasil amadurecido politicamente, que argumentos ainda sustentam, em sã consciência, a manutenção do voto obrigatório? A democracia que conquistamos com tanto esforço não aceita mais a visão paternalista de um Estado tutor que se arvora no direito de obrigar o eleitor a exercer o voto. É ao povo que pertence o mandato político. É dele a soberania numa nação democrática. Em pleno século XVIII, o contrato social de Rousseau já consagrava, aspas, que o direito ao voto, que o voto é um direito e que não pode ser exercido de maneira obrigatória, ou seja, o direito de voto é um direito que ninguém pode tirar do cidadão. Vejam bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o voto é um direito, não é uma obrigação, já consagrava Rousseau no século XVIII. Ora, o titular de um direito é livre para exercê-lo ou não. Muitos teóricos apontam a dificuldade em conciliar o direito público subjetivo do voto com o correto exercício da função eleitoral. Mas vale também aqui repetir as palavras de Assis Brasil em sua obra Democracia Representativa. A obrigação de votar pode ser um verdadeiro ataque à liberdade de consciência, além de que é preciso reconhecer nos cidadãos a liberdade de que não aceitar qualquer das opiniões em litígio. Não se deve ainda esquecer que no credo político de muitos pode perfeitamente estar escrito que o voto é um mal, não é uma violência espiritual. Então, obrigar a votar quem não está disposto a votar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não é o voto obrigatório que eleva o nível de consciência e participação política.
Não é o voto obrigatório que legitima nossos representantes, que confere credibilidade aos nossos partidos, aos nossos mandatos e às instituições democráticas. E, afinal, que tipo de benefício tem trazido ao longo de tantas décadas o voto obrigatório em nosso país? Que tipo de compromisso ele vem assegurando entre representantes e representados? Ora, senhor presidente, o voto obrigatório não tem assegurado a melhoria da qualidade no exercício da nossa política. É passada a hora, portanto, de nos rendermos àquilo que considero óbvio, e não apenas eu. As pesquisas de opinião pública indicam que o brasileiro quer exercer o voto, mas quer exercer não como obrigação, e sim como direito. Para além de 80% da população brasileira deseja o exercício do voto facultativo em nosso país. Portanto, é passada a hora de nós revermos essa prática política iniciada em 1932. Não é, senhor presidente, a quantidade de votos, mas sim a sua qualidade, que legitima as autoridades políticas e as instituições democráticas. São os votos conscientes que impulsionam o debate político e o vigor do processo democrático. Ou alguém, por acaso, questiona a legitimidade das eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, na França, na Grã-Bretanha, no Canadá e em tantos países? Na pesquisa que procedemos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, que nos acompanham aqui nas nossas galerias do Senado da República, a pesquisa que fizemos indica que o voto secreto ainda é uma realidade em 23 países, e desses 23 países do mundo, 13 desses países estão aqui na América do Sul. Essa coisa, portanto, de voto secreto é uma coisa basicamente hoje de países com viés autoritário. É uma coisa da América do Sul, que tem, lamentavelmente, uma tradição de instituições vulneráveis em que pese todo esforço e avanços. Recentemente, o Chile consignou em sua realidade o voto facultativo. A Venezuela consignou em sua realidade também o voto facultativo, e o que nós vimos foi um debate político muito firme dos candidatos a presidente, o Maduro e o Capriles, em torno do debate presidencial, levando a população da Venezuela a ter uma participação muito ativa. Parece que Vossa Excelência me pede a palavra. Um registro, interrompendo um pouquinho o pronunciamento de Vossa Excelência, que aqui estão os estudantes e as estudantes do Instituto Federal de Brasília, de nível médio, de Planaltina, Distrito Federal. Sejam bem-vindos à sessão, alunos e professores. Nesses países que nós citamos aqui, nesses países desenvolvidos, de tradição democrática, na civilização ocidental, o voto é facultativo, e os índices de abstenção, por vezes, é verdade, consideráveis, não arranham de maneira alguma a representatividade desses políticos e muito menos a estabilidade de suas instituições. Vale observar que o índice de comparecimento eleitoral nas eleições presidenciais norte-americanas, por exemplo, variou entre 51,4% e 62,3% nas últimas décadas. No caso, enfim, das eleições para a eleição de deputados federais, esse índice chega a ser de cerca de 5% ainda para baixo. Na Alemanha, onde o voto também é facultativo, o índice de participação nas eleições para o parlamento tem atingido um patamar de 70% a 80%, um patamar comparável ao do Brasil nas últimas eleições. Se somarmos os votos nulos e brancos, a abstenção de 16,4% no primeiro turno e de 19% no segundo turno, esse índice pula para aproximadamente 25%, portanto, um quarto dos nossos eleitores que ou vão se abster ou votam nulo, ou enfim, estão manifestando a sua indignação, portanto, exercendo um direito de não votar, que precisa ser respeitado pelo Estado. Ora,
Se os 75% restante dos votos expressassem, de fato, uma escolha consciente, uma escolha cidadã, viveríamos certamente numa das democracias mais aplaudidas do mundo. O eleitor que tem noção do peso do seu voto, do peso da sua participação no debate público, faz questão de escolher o seu candidato. Portanto, não é a quantidade, e sim a qualidade do voto que pode aprimorar, que pode aperfeiçoar a democracia representativa e a qualidade daqueles, enfim, daquelas que querem se colocar à disposição da sociedade para exercerem mandatos políticos. Por isso mesmo, senhor presidente, ao concluir aqui a minha manifestação, continuo aqui na minha labuta, continuo aqui na minha ladainha, numa ladainha que me parece uma coisa absolutamente necessária, ou seja, o Brasil, de uma vez por todas, chegar à conclusão que chegou o momento de nós implantarmos o voto facultativo, de nós darmos alternativa e opção ao eleitor para ele votar se ele desejar, portanto, conceituando, senhor presidente, o voto como um direito e não como uma obrigação. Nos próximos dias, quero crer que a mesa, que a presidência, enfim, vai submeter o nosso recurso ao plenário do Senado, e eu aqui quero estar para debater, naturalmente, não me colocando como dono da verdade, mas colocando de maneira muito afirmativa a minha convicção, a convicção de que chegou o momento, de que o Brasil está maduro e de que a sociedade deseja o voto facultativo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores.